meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma pinturinha aqui no meu canal. Eu sou a Jo Ferri e em parceria com as tintas Acrylex e a Estilotex, né? Porque esse tecidinho aqui é da Estilotex. Essas nuvenzinhas são muito fofas e eu achei que ia combinar super com esse Mickey deitado na nuvem. Então, para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado. E não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação desse vídeo, ok? Vamos para a pinturinha? Então, meus amores, eu vou pintar essa nuvem primeiro. Eu escolhi pintar ela primeiro porque assim, ó, tem uma parte por cima, outra por baixo, outra por cima. Então, eu resolvi pintar ela primeiro. O certo é pintar a que tá por baixo. Mas você pode ver, ó, algumas partes a perninha tá por cima, algumas a nuvem tá por cima. Então, eu resolvi pintar a nuvem, pra depois a roupinha e, por último, a cabecinha do Mickey. Por quê? Porque aqui vai um tom escuro, né? Então, pra mim não ficar com a mão em cima, às vezes manchando a peça, eu escolhi fazer a nuvem primeiro. E depois as demais partes. Então, vamos lá. Pra nuvem eu vou usar o branco mesmo, normal, tá? Vou preencher aqui. Eu tô usando o pincel da Condor 421. Como vocês podem ver, apagou a numeração dele, eu não sei que numeração que é, mas vai de acordo com o tamanho da sua pintura. Eu não consigo trabalhar com um pincel muito grande, mas se você consegue, vai agilizar bem seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A tinta, ela tem que estar numa textura mais leve, tá bom? Principalmente quando vai pintar nessa toalhinha. Que a trama é bem grossinha. Pra sua pintura ficar suave, a tua tinta tem que estar bem molinha. Então, onde tem uma curvinha, eu vou colocando cinza, mas assim, eu não sou de usar muita tinta não, tá? Eu uso pouca tinta. Só no cantinho do pincel. Lembrando que esse gráfico aqui, esse risquinho, eu peguei na internet, né?
mas eu vou estar deixando na minha página para vocês, tá bom? Não se esquecendo de me seguir nas redes sociais, gente. Para você que gosta, né, dos meus trabalhos, das minhas dicas. Eu tô aí no Facebook, né, no meu perfil pessoal, não consigo mais adicionar mais gente, porque já atingiu o nível lá. Mas eu tenho a minha página, Joferri, e tenho também o meu Instagram. Para você que ainda não conhece meus trabalhos, me siga lá no Instagram, tá bom? @JosielleFerri. Na pontinha da nuvem também tem umas entradinhas. Eu sempre ponho no cantinho do pincel a tinta e vou lá no cantinho e dou uma puxadinha. Lembrando que eu diluí ela, que ela tava meio grossinha, então eu coloquei uma gotinha de água aí na tampinha e diluí essa tinta pra ela não ficar grossa. Porque se você vir com tinta grossa na toalhinha, a tua pintura não vai ficar legal. Eu falo porque eu já fiz, né? Quando eu comecei a pintar nas toalhinhas, eu percebi que se eu não diluísse bem a tinta, a pintura ela fica grosseira. É igual quando você tá pintando no piquê ou no percal, que é uma trama mais fechadinha, então você precisa diluir mais a sua tinta. Olha que efeito legal. Vai dar uma balançadinha aí, mas acredito que vai dar pra vocês verem certinho. Eu lavei o pincel e tô tirando o excesso, porque em alguns lugares eu achei que ficou muito cinza. Então, eu lavei o pincel e agora eu vou suavizar aqui pra não ficar muito cinza. Tá certo, meus amores? Agora, nós vamos pintar essa roupinha. Por último, o contorno, né? Mas agora é a roupinha. Na roupinha, eu escolhi... Como eu fiz o fundo azul, eu vou confessar pra vocês. Eu deveria ter feito o fundo de outra cor pra jogar o azul no Mickey. Mas, como eu não sigo uma regrinha e... eu gosto de fazer esses testes também. Aqui eu joguei dois tons de azul e aqui eu vou jogar um outro tom de azul, tá? Mas você pode escolher a cor que você quiser pra pintar a roupinha do seu Mickey. Não se prenda a nada, não. Você pode pintar conforme a sua imaginação mandar, porque a pintura é assim, tá? A não sei que você quer pintar exatamente igual ao Mickey, aí é outra coisa, né? Igual a roupinha certa do Mickey. Eu não vou pintar a roupinha certa porque eu fiz isso. Joguei o azul no fundo. Então, eu vou jogar um outro tom de azul aqui, que vai ser o azul hortênsia. Tá certo? Eu acho que eu vou pôr mais uma gotinha de água. Pra mim ainda tá grossa. Deixa ela bem fininha. Vamos lá pintar, né? Então, você vem com o azul hortênsia. Ó, gente, fica uma delícia de pintar quando você dilui a tinta no ponto certo. Bom, vou dar uma paradinha aqui, porque eu fiz esse pezinho aqui atrás. E eu passei pra cá porque eu já tenho esse costume.
Mas pra você que tá começando a pintar agora, sempre as partes que estão embaixo você começa primeiro pra ficar mais fácil, até pra você ver o risco aqui, ó. Pra você saber onde para, onde continua ali. Pra sombra desse azul, eu vou usar o azul celeste, tá? Essa toalha vai ficar bem azulzinha, gente. Então, aqui tá o pezinho dele. Eu venho com o cantinho do pincel, põe pouca tinta e venho trabalhando. Aqui tem o soladinho do pezinho dele, então eu vou fazer assim, ó. Eu aprendi muito a trabalhar com o cantinho do pincel com a professora Márcia Sueli. Tá vendo? Ah, eu acho que vai ficar muito linda essa roupinha azul. O que que vocês acham? Deixa aí no comentário pra mim, tá? Se vocês estão gostando. Dicas de vídeo também, tá bom? Daqui a pouco eu troco de pincel. Que vai ser agora. Vou trocar agora, porque já tem uma parte maiorzinha ali. Para dar uma adiantada, a gente tem que pegar um pincel maior. Na hora do preenchimento, eu aprendi que a gente tem que preencher bem certinho para a pintura ficar bem bonitinha, tá bom, gente? Para não ficar falha. Aqui eu vou dar uma paradinha aqui, então eu vou esfumar aqui, ó, pra depois não ficar marcado na hora que eu continuar. Eu venho de novo com o azul celeste. Aqui tem uma entradinha, que é do bumbum. Voltando aqui, meus amores, vamos usar, então, o azul celeste, né, pra fazer a sombra. Eu terminei aqui, né, terminei essa parte. Agora, aqui tá a perninha dele, eu vou fazer a sombra aqui. Eu coloco e esfumo, pra não ficar muito marcado. A perninha tá por baixo aqui. Aqui tem a marquinha do pezinho. Aqui eu vou terminar de sombrear aqui essa parte, né? Coloquei muita tinta, vou lá, tiro o excesso, volto esfumando. Como aqui o tempo tá úmido, não digo úmido, mas tá friozinho, então a tinta demora um pouco pra secar. Então, eu não tenho pressa de colocar a luz, mas quando assim o tempo tá mais calor, seca muito rápido a tinta, eu já vou fazendo a luz e a sombra tudo junto, tá? Então, hoje eu não fiz não, mas se na sua cidade estiver quente, você já vai fazendo a luz e a sombra, vai fazendo pedacinho por pedacinho. Eu aconselho pra tinta espalhar melhor, tá? Vou colocando o branco e vou esfumando. Ou esfumaçando, não sei o jeito certo de falar, não. Sempre vou com o cantinho do pincel e desço, olha. Tá vendo? Põe pouquinho tinta, porque você colocando pouca tinta, dá pra você consertar melhor, né? Vou colocando a luz e você pode perceber que ele vai fazendo um volume, né, na pintura, a pintura deixa de ser chapada.
Agora, meninas, eu vou pintar a mãozinha dele, porque aqui a mãozinha dele tá por baixo. E aqui também, pra mim fica melhor eu pintar a mãozinha pra depois essa roupinha aqui. Por causa dessa mãozinha que tá por baixo. Então, eu vou pintar ela. Ela é branquinha, né? Vamos voltar na roupinha agora. Mesmo o rostinho estando por baixo, como eu falei pra vocês, eu prefiro pintar a roupinha primeiro pra depois o rostinho, por causa que depois que eu pinto aqui, depois eu já venho com a parte escura e eu fico com medo de manchar, tá? Mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí, tá bom, gente? Vou voltando aqui com o azul hortênsia. Não esqueçam de deixar seu like, vai estar me ajudando aí na divulgação do canal, tá bom? O like é muito importante pra gente que faz vídeo. Uma que a gente motiva, né? A gente se motiva a não parar. Quando você deixa o seu like, quer dizer que você tá gostando da pintura, tá gostando do que a gente tá ensinando aqui. Então, deixa seu like aí pra mim. Senta o dedo no like. Compartilhe se você gostar, tá? Aqui o bracinho dele tá por baixo da perninha, ó. Então, aqui eu vou fazer uma sombrinha. Vem com branco. Tá ruim aqui pra mim, gente, por causa da forma que eu coloquei a câmera. Então, às vezes eu tenho que deitar um pouco o pincel, acaba me atrapalhando, mas eu acho que dá aí pra vocês entenderem o jeito que eu tô explicando, né? Aqui tem uma luz. Que às vezes eu tenho que fazer um jeito com o pincel e acaba atrapalhando o outro lado, porque a câmera tá posicionada de um jeito estranho. Nem te conto. Deixa quieto, né? Como eu fiz essas luzes aí, me atrapalhei um pouco por causa da posição do pincel. Eu venho com o cantinho do azul celeste aqui, ó, fazer aqui. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho de luz. Pra marcar mais a perninha. Certo?
tem uma parte. A tinta já tá engrossando, mas eu já tô terminando esse azul aqui. Venho novamente com azul celeste, ó, fazendo uma sombrinha. E do lado de cima, a luz. Certinho? Essa alcinha aqui é um babador, né? Ele usa um babadorzinho. Então, eu vou estar pintando ele de amarelo. Vou usar o amarelo canário. Ó, como a tinta tá grossinha, ó, tá vendo? Com uma gotinha de água, mesmo que é uma parte pequenininha. Quando a tinta tá muito grossa, ela não te favorece nem em parte pequena e nenhuma parte, é difícil. Principalmente na toalhinha, como eu já disse pra vocês, né? Na toalhinha, ela exige que a gente dilua mais a tinta. Eu vou usar esse pincel, ainda continuo com a linha 421 da Condor, tá? Esse aqui, se eu não me engano, ele é o número 4. Se você se sentir seguro em usar um pincel menor, fique à vontade, tá bom, gente? São só dicas. Essa toalhinha não é encomenda, tá? É uma pronta entrega que eu tô fazendo. E que já tem gente esperando a pronta entrega. A pintura do Mickey e Minnie, a turminha da Disney, ela é muito vendável, tá? Pra você artesã aí que me segue, é uma dica que eu dou. Fazer produtos à pronta entrega do Mickey e da Minnie é venda garantida. Porque as mamães amam os personagens, né? Elas amam os personagens. Eu só pinto, por enquanto, da turminha do Mickey, da Minnie. Eu ainda tô estudando ainda outros personagens. Eu venho com o branco, porque aqui tá por cima, um lacinho que tá meio dobradinho, né? Aqui no meio e aqui na pontinha. Como sombra desse amarelinho canário, eu vou usar o ocre de ouro. Aqui tem aquela dobrinha, né? E aqui o lacinho também aqui por cima. Então, se tiver por baixo, ele vai sombrar. Certinho? Então, vamos para o rostinho do bebê Mickey. Mickey Baby. No rostinho, eu costumo usar o salmão bebê como base do rostinho. Agora,
eu vou vir com a cor tijolo da Acrylex, né? Se você não tiver a cor tijolo, você pode estar usando caramelo, também dá certo, tá? É que ele é um tomzinho mais clarinho que o caramelo, eu prefiro ele. Mas antes, quando eu comecei a pintar o Mickey, eu usava somente o caramelo. Aí depois que veio essa cor tijolo, aí eu achei interessante, por ser um tomzinho mais clarinho. Pouca coisa, mas ele tem a diferença. Então, com a pontinha do pincel, eu vou colocando, não em todas as partes. Meninas, eu aprendi a pintar o Mickey e a Minnie com a Jucineide Braga. Eu não posso deixar de agradecer essas pessoas, né? Márcia Sueli e Jucineide Braga. São pessoas que tiveram aí no começo de tudo aí. Elas merecem ser honradas. São pessoas que não cobram por tudo que faz. Elas são generosas, dão risco, dão dicas, principalmente no canal delas. Tem várias dicas de pintura, então, aonde eu tirei a maior parte dos meus ensinamentos aí, do meu aprendizado na realidade, foi com essas meninas preciosas aí que eu amo demais. Amo mesmo. Amo de coração. Não só porque elas se doam, não, mas porque eu já conheci elas e são pessoas especiais pra mim. E acredito que eu também sou pra elas. Né, meninas? Ai, meu Deus, principalmente pra fazer vídeos. Ô, tristeza que foi eu me soltar aqui, viu? Ainda tô meia tímida, mas dá pra vocês aprenderem aí alguma coisa comigo, né? Eu espero que sim. Aqui, meninas, tem... Eu devia ter forçado mais o lápis aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a voltinha do olho, né? Então, eu faço bem pouquinho, uma sombrinha bem pouca mesmo, em volta. Tudo com a pontinha do pincel, ó. Com o cantinho, né? Pontinha, com o cantinho do pincel. Esse pincel já tá gasto, eu gosto de usar o cantinho do pincel, que já tá mais gastinho, que ele me ajuda mais. Ele tá mais firme. Então, ele me ajuda mais, ó, tá vendo? Então, eu fiz em volta também. Como ele tá com o olhinho fechado aqui, eu vou fazer aqui, ó, embaixo. Aqui também. Você usa o pincel que te favorecer, tá? Pincel que você tiver. Lembrando que quando eu comecei, meus amores, eu não tinha nada, tá? Eu tinha o quê? 3 pincéis, 2 tintas. Comecei pintando uma coisa ali, outra lá, e hoje eu fui adquirindo, né? Com as vendas, fui comprando o que eu precisava. E é assim a vida da gente. Nem sempre a gente vai ter tudo de primeira, não. Aqui, ó, tem um volumezinho aqui, que depois eu vou passar o branco, mas eu vou vir com o cantinho do pincel agora e vou fazer esse, porque vai ficar uma sombrinha do lado de cima.
Eu sempre passo e dou uma esfumadinha, tá? Se eu achei que coloquei muita tinta, vou lá, lavo o pincel e venho tirando. Aqui embaixo do narizinho eu também coloco um pouquinho de sombra. Certo? Agora eu vou vir com o branco. E vou fazer uma luz nesse rostinho, né? Então, eu vou fazer uma luz aqui. Bem pouquinho. Aqui. Depois da pintura seca e pronta, eu venho com a luz seca também, viu, gente? Pra deixar a pintura mais destacada. A luz seca, eu acho que ela é perfeita. Muito perfeita, cara. Aqui tem um pouquinho de volume, tá? Põe um pouquinho de tinta no pincel que você consegue fazer. Aqui tem um cantinho que eu esqueci de colocar a sombra, ó. Não posso encontrar ali junto com a boquinha, mas aqui no cantinho dá pra mim pôr uma sombrinha. Certinho? Agora, vamos para essa parte escura. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, né? Que as meninas sempre me perguntam, que cor você faz? Como eu disse a vocês já uma vez, eu aprendi com a Jucineide, tá? Esse truquezinho pra pintura não ficar muito chapada. Porque se eu jogasse só o preto aqui, tem meninas que fazem e fica bonito, sim, gente. Cada um pinta de um jeito. Mas eu gosto mais de colocar o azul petróleo no fundo. Eu acho que dá um efeito bem legal, tá? Então, eu peguei um pincel maiorzinho pra fazer essas duas partes aqui. E vou vir com o azul petróleo. Eu vou falar pra vocês que tem medo de mexer com tinta escura. Não tenha medo. Se tiver um pouco de medo, faça em vez de fazer direto na peça, pega um tecido, risca ele com o Mickey, faz ele lá e depois você volta, faz na peça. Você vai ver que não tem segredo nenhum, que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, não. Eu falo do medo porque eu já tive, né? Então, tenho certeza que vai ter meninas que vai ter medo de mexer com tinta escura aí, né? Mas enfrenta isso aí. Igual eu tô enfrentando agora pra fazer vídeo pra vocês. Enfrenta o medo e faz as partes escuras. Que isso vai te trazer mais experiência e você não vai ficar limitada. Tipo, eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Não. Você vai fazer porque você vai tentar fazer até chegar naquilo que você quer.
na perfeição que você deseja aí. Aqui, eu já vou dar uma paradinha. Vou tirar o excesso de tinta desse pincel. E vou vir com o branco. E vou só, olha, só um pouquinho de branco. Vou pôr no meio e vou rebolar o pincel. A mesma coisa aqui. Eu vou rebolar o pincel. Não dá pra aparecer muito, mas é assim mesmo, porque no final da pintura, quando a pintura estiver toda seca, eu vou voltar com a luz seca, tá bom? Agora eu vou vir com o preto. No cantinho do pincel. E vou vir na beiradinha aqui, ó, e vou depositando o preto. Tem que pôr ele mais pertinho de mim. Ó, eu vou depositando o preto aqui e vou esfumando pra dentro, pra tirar um pouco desse azul. Porque, na realidade, ele tem que ficar mais preto do que azul. Só que você vai ter que ter um domínio pra não invadir muito e acabar tirando o efeito desse azul, né? Então, eu sempre passo lá na beiradinha, ó. Lá na beiradinha. E vem esfumando pra dentro, ó. Essa parte tá atoalhada, por isso que fica essas felpinhas pra cima. Tá vendo? Passa com o cantinho do pincel lá na beiradinha, ó, e vem dando uma esfumada pra dentro. Vem novamente desse lado. A gente tem que ter muito cuidado com esse preto. Opa. E assim eu vou fazer nessa parte aqui agora. Peguei um pincel menor, né, pra fazer essa parte. Muita calma nessa hora. Tinta mais diluidinha, não esqueça, tá? Com o cantinho do pincel, você faz tudo mais fácil.
Eu não sei vocês, mas eu amo pintar ele com Mickey. Ele tem uma personalidade forte, não sei dizer, ele é delicado e ao mesmo tempo ele é um personagem marcante, né? É difícil quem não gosta desse bichinho. Tanto dele como da Minnie. Logo vai ter vídeo aqui no canal da Minnie, tá, gente? Que é aquele lacinho fofo. Toda semana agora vai ter vídeo no canal. Não sei se eu vou conseguir colocar 2 vídeos, mas um vai ter. Toda semana. Vamos colocar aí em prática aí os vídeos pra mim não travar novamente, né? Aqui eu subi um pouquinho a tinta, mas eu consertei tranquilamente. Agora eu venho com o branco. Deixa eu tirar o excesso de tinta. Sempre tiro o excesso, mas não lavo o pincel. Porque senão, se eu lavar o pincel e vir com o branco, ele vai arrancar a tinta de baixo. Então, eu venho só com a pontinha do branco e vou dando essa luz aqui, ó. Vou lá do outro lado. Aqui também tem um pouquinho. E agora eu venho com o preto novamente. Preto eu sempre coloco ele na beiradinha, ó. Tá vendo? Bem devagarzinho, não tenha pressa. Eu tô ensinando, eu pinto mais rápido, como eu já falo nos outros vídeos, só que pra ensinar eu acho que eu tenho que ir mais devagar. Principalmente por causa do nervosinho que dá. Então eu vou esfumando, ó. Só que eu não entro muito não, tá, gente? Porque senão tira o efeito bonito que fica do azul. Venho lá na beiradinha. Mão firme. Dou uma arrastadinha pra dentro. Prontinho. Agora eu vou fazer o narizinho dele, gente. Vou pegar um pincel menor.
Vem com o branco de novo, no miolinho do nariz. Vem com o preto. Faço contorno em volta. Certinho, meus amores. Vamos fazer o contorno agora. Eu sou do interior, viu, gente? Eu falo bem contorno mesmo. Ai, Jesus. Lavando meus pincéis. Agora, para o contorno da nuvem, eu vou usar o cinza... É o cinza normal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, na minha baguncinha organizada, que só eu sei mexer. Deixa eu ver. Gente, sumiu meu cinza. Misericórdia, cadê você, meu filho? Achei. Vou diluir a tinta. Deixei ela bem molinha, tá? Se você não tiver o cinza, você pode contornar com cinza chumbo, tá bom? Se você não tiver nenhum desse cinza, você pode estar contornando com o rústico, se você preferir, tá? Eu aqui vou contornar com cinza. Eu vou usar esse pincel, que eu acabei de pegar novinho esse aqui. 422 é a referência dele, é 000 é a numeração, tá? Da Condor. Ele é ótimo para fazer contorno. Lembrando que a tinta tem que estar bem molinha e deslizando. E pincel em pé, se possível não falar. Eu aconselho, meninas, que quando vocês pintarem essa parte escura do Mickey, vocês esperem secar para depois vir fazendo o contorno, para não manchar a sua peça colocando a mão em cima e carimbando, porque no começo eu fiz isso muitas vezes. E isso acontece mesmo, gente. Acontece com as meninas que estão começando, com as meninas que já estão aí nesse mundo da pintura aí há mais tempo, acontece. Às vezes a gente quer terminar a pintura mais rápido, como no meu caso aqui. A gente acaba fazendo essas caquinhas. Então, o certo é começar aqui, ó, e terminar mais fininho, tá? A mãozinha também vou contornar com esse cinza.
preto, contornei aqui com cinza. A roupinha dele, eu vou contornar com o rústico. Mas nada impede de você contornar com azul celeste, que também fica muito bom. Mas eu gosto do rústico para fazer alguns contornos. Eu vou afinar minha tinta. Aqui eu dei uma entradinha, eu vou fazer assim com a unha. Pra tirar o excesso dele. Aí eu conserto assim, tá? Se vocês não tiverem esse pincel, pode ser o que vocês têm aí, filete, tá? Mas se puderem, adquiram esse, que esse tem a pontinha muito fininha. E fica muito delicado o contorno. Lembrando que tem dias que a gente consegue fazer um contorno perfeito e tem dias que a gente não consegue, que a mão da gente não obedece. O rostinho agora eu vou contornar essa parte aqui toda com o preto, tá? Todo ele aqui, a cabecinha. Meninas, deixe seu joinha pra mim, tá bom? Compartilhe nos grupos também, se você fizer parte de algum grupo aí de pintura. Compartilha aí com as meninas, tá? Então, se você não tiver esse pincel, você pode estar usando o que você tiver. Só que você usa ele com a tinta bem fininha e com ele bem pezinho, tá? E, se possível, não fale. Digo assim, meninas, quando você estiver fazendo contorno, tá? Eu nem respiro. Quem aí se identifica? O que eu acho é assim, às vezes você faz uma pintura bem feita, sombreado, tudo muito bem feito, e você acaba estragando a pintura com o seu contorno. Falo porque também já aconteceu comigo. Porque se você vier com um contorno muito grosseiro, ele tira a delicadeza da sua pintura. Agora aqui, meninas, eu vou vir com a segunda sombra, que é o azul marinho, tá? Bem pouquinho, só nos cantinhos.
Vocês estão vendo que eu tô colocando bem pouquinha tinta, né? E é só nos cantinhos mesmo, pra dar aquela profundidade. Tô gostando desse efeito. Se você achou que não combinou essa cor, você faz da cor que você quiser, tá? Eu acho assim que a gente tem que soltar a imaginação na hora que a gente tá fazendo alguma coisa. Afinal de contas, somos artesãs, né? A imaginação rola solto e tem bastante cores aí pra você brincar à vontade, né? Já tá bom. Agora eu vou vir com o branco pra dar uma luzinha seca, né? Procurando aqui meu pincel. Gente, esse pincel tá bem velhinho mesmo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês tiverem um mais novinho aí. Eu preciso urgente comprar meus pincéis. Ó, vou usar esse zerinho 423 da Condor, tá? Ele tá bem velhinho, mas é só pra mim fazer uma luzinha seca aqui na roupinha, então... Pra mim tá bom. Se você não tiver esse pincel, pode ser um outro pituá que você esteja aí, que você, né? Ou, vou te mostrar um aqui que eu tenho também, que... É bem pouquinha tinta, tá? Você põe um pouquinho só de tinta e ainda tira o excesso num paninho ou num papelzinho, tá bom? Eu aqui, é mais aqui mesmo que eu vou colocar. Aqui eu já coloquei, aqui também, aqui no pezinho um pouquinho. Aqui também eu vou pôr um pouquinho. Aqui, meu pincel tá bem ruim, gente. E aqui. Olha pra você ver que eu nem retoco muito o pincel, nem coloco mais tinta. O pouco que põe, ele já... Tá vendo? Isso depois da pintura seca, tá bom, gente? Aqui também. Eu venho com um pouquinho de tinta, tiro o excesso e venho rebolando o pincel. Nessa parte aqui. Olha que efeito bonito que já fica, né? A finalização da pintura, às vezes você tá começando a pintar, você olha a tua pintura e fala, nossa, mas tá ficando esquisito, não tá legal. Mas quando você finaliza ela, com, às vezes, os truques, né, as técnicas que você tá usando, que você tá utilizando, no final ela fica bem bonita. Aqui eu só tô pondo um pouquinho mais de branco. Aqui
eu não tenho a mão muito boa. Na hora do vídeo eu vejo que eu tremo bastante e eu saio um pouquinho, né, às vezes do risco. Mas não tem problema, isso vai passar com o tempo. Aqui eu passei um pouco do azul que eu vi, então eu venho com o salmão bebê e cubro essa parte. E aqui também tem um risquinho. Mas olha, pra você ver, foi pouca coisa e eu consegui consertar. Aqui eu esqueci de falar que eu tinha terminado, eu terminei o contorno todo, né? E também a luz seca eu vou usar aqui, mas eu não vou usar com esse pincel, eu vou usar com outro pincel. Um pincel mais firme, de cabo amarelo, tá? Qualquer um que vocês tiverem aí. Esse aqui já sumiu referência, marca, não sei, porque já faz muito tempo que eu tenho. Então, eu vou vir fazendo a manchinha de branco aqui, que eu gosto. Eu gosto dessa luz seca, gente. Confesso pra vocês que sou fã dessa luz seca. Tira o chapado da pintura, fica bonito. Sabe? Depois de seco, tá? Aqui não tá tão seco porque eu tenho que terminar esse vídeo. Aqui também, ó, um pouquinho mais de tinta branca aqui pra dar um voluminho aqui, ó, porque ele está com o olho fechado. Na bochechinha. Deixem aí se vocês estão gostando, tá? Deixa a tua opinião aí, tá? Se você não gostou e der aí um dislike, diga por que você não gostou, tá? Pra gente tá melhorando. Aceito críticas construtivas. Se é que existe uma crítica construtiva, né? Porque crítica sempre deixa a gente pra baixo. Dependendo do que a pessoa vai falar, isso desanima, né? Então, tem que pensar antes de falar ou dar sua opinião ou seu comentário. Aqui, meninas, eu já terminei essa parte, logo eu volto, porque eu vou colocar umas estrelinhas aqui com stencil pra deixar a peça mais fofa, tá bom? Bom, gente, pra dar um charminho nessa pinturinha, eu resolvi colocar um stencil aqui no fundo, que vai ser esse meu que já tá bem velhinho, que eu uso ele muito, viu? Se você tiver a possibilidade aí de comprar um stencil pra dar aquele toque final na sua pintura, eu aconselho, porque fica um charme, viu? Fica diferente e é muito gostoso quando você vê uma pintura assim, com bastante detalhes, enriquece a pintura. Então, vamos lá, eu vou usar esse stencil, eu não sei a referência dele, gente, porque já faz muito tempo que eu tenho esse stencil, tá bom? Mas você pode estar comprando aí nas lojas online. Eu geralmente compro na Casa da Arte, Palácio da Arte, Encantos e Cores, Bazar Horizonte. Essas lojinhas, elas têm de tudo, gente, desde stencil até pincel. Então, eu costumo comprar stencil em uma dessas lojas. Eu já comprei em todas, tá? E eu super indico, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar o azul inverno mesmo, porque vai ficar mais azulzinha essa pintura. E vou tá batendo stencil aqui em cima. Vou usar esse pincel da Condor 426. Esse, a numeração dele é o 6. Só que eu uso o 4, mas o 4 meu tá bem gasto, muito ruinzinho mesmo, então eu vou usar o 6. Coloquei a tinta aqui no pincel, mas eu vou tirar todo esse excesso. Opa, balançando.
Desculpa, gente. Fica balançando muito, né? Ó, em vez de eu bater, eu vou rebolar esse pincel aqui. Se for um menorzinho, você pode fazer batidinhas, é porque esse meu aqui é grande. Tá vendo? Não vou colocar muito, não, tá? Eu vou colocar só as estrelinhas menorzinhas. Vou colocar uma pequenininha aqui. Eu não voltei o pincel na tinta, eu só tô usando sujinho, tá? Eu vou colocar as estrelinhas só aqui, não vou espalhar elas, não. Eu achei que ficou mais delicadinho assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica de hoje pra pintar o Mickey, tá bom? É o jeitinho que eu pinto. Se você gostou, desde já eu te peço para que você deixe o seu like aí pra mim, compartilhe nos grupos de pintura, tá bom? E deixa aí sua sugestão de vídeo pra mim e a sua opinião do que você tá achando aí dos vídeos, tá? Lembrando que a nossa parceira é a Acrylex, Tintas Acrylex, e esse tecidinho lindo de nuvem que é da Estilotex. Essa toalhinha é uma toalhinha de boca que eu vou deixar na pronta entrega. Vou estar postando aí nas minhas redes sociais pra vocês, tá bom? Me sigam no Instagram, @JosielenFerri, e curtam a minha página, Joferri, tá bom? Me siga aí nas minhas redes sociais que vai ter bastante novidade pra vocês em breve. Beijão e fiquem com Deus e até a próxima!